Oi pessoal, tudo bom? Mais um Guia MAC. Guia MAC hoje é de pincéis, eu vou falar sobre todos os pincéis da MAC. E eu vou mostrar o que eu tenho pra já dar uma ilustrada, mas eu não vou mostrar tudo porque eu não tenho tudo, tá bom? Varanda tá aberta, então é capaz de ter barulho de rua. Os gatos estão aqui por fora, então é capaz de ter barulho de gato. Mas é o que tem pra hoje, tá bom? Eu tô de óculos, porque eu não botei lente, tô sem fazer a sobrancelha. Então eu vou ficar de óculos, porque senão aparece a sobrancelha toda cagada. Então é o que tem pra hoje também, tá bom? Vamos lá. Vou começar pelos pincéis de boca, depois eu vou fazer os pincéis de olhos e depois eu vou fazer os pincéis de face, tá bom? Começar com o 316, que é o pincel de boca grande da MAC. Na verdade, ele tem uma capa de metal. Ele é desse tamanho assim, mas ele tem uma parte que encaixa, ele fica dentro, ele tem uma casezinha de metal. Aí você solta, encaixa ele no outro, ele fica um pincelzão. Ele é bem pequenininho, ele é sintético, tem uma pontinha bem pequenininha, ele faz uma aplicação bem controlada da boca. É um pincel legal que protege a cerda, que ele não fica com a cerda toda descarambada. Pra não falar palavrão, no seu kit ou de tanto você usar, porque ele encaixa, ele não é retrátil, ele em duas partes que se encaixam, é o 316. É sintético, é bem legal, ele faz uma aplicação bem precisa e tem essa case, ele é de metalzinho. Eu tinha, mas eu dei, então eu não tenho mais aqui. Mas é um pincel muito bom pra boca, porque ele é bem pequeno, ele é sintético, você consegue fazer um desenho. Ó, já tá rolando porrada dos gatinhos. Você consegue fazer um desenho bem legal de batom com a sua boca, aplicar com controle. É o 316, tá bom? O outro é o 318 Retractable Lip Brush. É já o pincel retrátil, aquele que já vem, acho que é desse tamaninho assim, que você tem um botãozinho que você sobe e que desce. É igual a ponta do 316, só que é nesse retrátil. É mais interessante pra botar na bolsa, pra levar no dia a dia. O 316, quando você monta ele as duas partes, ele fica um pincelzão grande. É legal pra quem trabalha, que tem mais controle. Esse, o 318, que é o retrátil, é legal mais pra dia a dia, pra bolsa, esse tipo de coisa, tá bom? Esses são os dois pincéis de boca da MAC. Agora a gente vai pros pincéis de olhos, tá bom? Começar com o 204, que é o Lash Brush. Na verdade, o 204 é esse pincel aqui, que é o pincel de spoolie, né? Que eles chamam Spoolie Brush. Você pode usar pra máscara, você pode usar pra sobrancelha. Eu acho que é o pincel mais barato da MAC, se eu não me engano. Também, né? Mas é esse pincel aqui, tá bom? É o 204 Lash Brush. O próximo é o 205 Mascara Frame Brush. É um pincel da MAC Pro, na verdade. É um pincel leque pequenininho. Eu não vou nem mostrar porque eu não tenho dele. Também ele é MAC Pro, então eu falo mais dele no vídeo de MAC Pro, tá bom? O próximo é o 208 Angled Brow Brush. É um pincel de sobrancelha anguloso. Eu tenho ele aqui. Ó, é um pincel chanfrado, pequenininho, pra sobrancelha, de pelo natural. Ele é um pouco maior do que o pincel chanfrado 266. Não sei se vocês vão conseguir ver a diferença. O 208 é esse primeiro, esse daqui, e esse daqui é o 266, ele é o maior. É um pincel pra sobrancelha mesmo. Ele é muito bom pra sobrancelha, ainda mais pra quem gosta de sobrancelha bem desenhada, bem definida. Por ele ser menor, ele faz os traços bem gráficos mesmo e faz aquela ponta de sobrancelha bem bonita, sabe? Esse é o 208 Angled Brow Brush, tá bom? O próximo é o 209 Eyeliner Brush. Eu não tenho. Ele é um pincel de delineador mais grosso. É como se fosse isso daqui, só que não tão comprido, assim, ó, menorzinho, tá vendo? É um pincel de delineador mais grosso, tá bom? E 209 Eyeliner Brush. O 210 é o Precise Eyeliner Brush. Esse eu tenho. É esse pincel aqui, ó. Ele é bem fininho, bem pequeno. É um pincel sintético, tá bom?
pra fazer aquele delineador bem fininho, bem desenhado. É um pincel que você não usa a ponta, você usa ele deitado, que aí você consegue fazer aquele delineador bem fino, ou você consegue até fazer um delineador mais grosso, mas você usando ele deitado, você consegue começar bem fino, aí você vai aumentando conforme você quer. Esse é o 210 Precise Eyeliner Brush, tá bom? O próximo é o 211, se chama Pointed Eyeliner Brush. É outro pincel de delineador, só que ele é mais pontudo. Ele é um pouco mais grosso do que o 210. Do que o 209. O 209 é um pincel de delineador médio, o 210 é um pincel de delineador fino e o 211 é um pincel de delineador mais grossinho. Ele tem uma ponta bem pontudo mesmo. É um pincel legal também para passar batom, tá bom? Eu não tenho ele aqui, mas, né, eu tô falando pra vocês. O próximo é o 212 Flat Definer Brush. É esse pincel aqui, ó. É um pincel de cerdas sintéticas. Todos os pincéis de delineador que eu falei antes são sintéticos, tá? Esse aqui também é. É o 212 Flat Definer Brush. É um pincel que vocês podem ver quadradinho, bem bonito. É legal pra fazer cílios inferiores ou então cílios superiores. Dá pra aplicar corretivo com ele. Dá pra você fazer um côncavo bem marcado com ele, porque você pega o produto na ponta e você só aplica girando. Também é bem legal se você gosta de coisa bem marcada. Pra aplicar coisa cremosa no olho ele também funciona. Mas essa ponta ele é bem fino mesmo. É legal pra fazer aqueles cílios inferiores bem marcadinhos, bem desenhados mesmo. Ou então dar uma esfumadinha nele. É um pincel muito legal. Pra aplicar glitter ele é muito bom, porque ele é exatamente bem chatinho e bem quadrado. Então pra aplicar glitter na pálpebra, ou então aplicar o glitter nos inferiores. Reflex também funciona super. Eu tô, né, quase arrotando na câmera. É uma pessoa saudável, né? Bem isso. Esse é o 212 Flat Definer Brush. O próximo é o 213 Fluffy Brush. É um pincel de sombra pequenininho pra aplicar sombra mesmo. É um pincel fofo. Fluffy Brush, pincel fofo. Eu tinha alguma coisa parecida com ele aqui, mas eu já mandei embora. Mas é um pincel de sombra pequeno e fofo, tá bom? O próximo é o 214 Short Shader Brush. Eu tenho dele aqui. Deixa eu ver se é esse mesmo. É esse mesmo. Ou é outro? Deixa eu ver aqui. Que eu tô no site da marca, eu já falo com vocês. É esse mesmo, tá? É esse pincel aqui, ó, eu tenho dois dele, 214 Short Shader Brush. É um pincel curtinho pra você esfumar. Você pode aplicar também com ele, mas é um pincel muito bom pra esfumar, somente linha dos cílios, ou então colocar iluminador no lacrimal, ou você fazer um trabalho de esfumado bem delicado no côncavo, rente à linha dos cílios, ou trabalhar em pálpebras bem pequenas. É um pincel muito bom mesmo. Eu uso ele muito pra esfumar cílios, raiz dos cílios, tanto em cima quanto embaixo. Já aplico eu tenho dois, porque um aplico, o outro eu esfumo. É bem legal. E é pelo natural. Esse é o 214 Short Shader Brush, tá bom? O próximo é o 215 Medium Shader Brush, que é esse daqui. Que é, tipo assim, é a mãe desse daqui. Ó, ele é maior. Na verdade tem três, mas esse daqui a gente vai ver mais pra frente, ó. É tipo pai, mãe e filhinho. Tá vendo? Mas vamos voltar pro que a gente estava falando. O 215 é um pincel de aplicar. Ele também esfuma por causa do formato dele. Esse daqui é um pincel sintético, ele não é um pincel de pelo natural. Então é legal pra você esfumar produto cremoso no teu olho. Se você usa sombra que seca à prova d'água ou de longa duração, é um pincel legal pra fazer isso. Você pode passar base ou corretivo embaixo do olho, porque ele é um pincel que esfuma, que aplica e que esfuma
e de pelo sintético ele é um tamanho médio, então você consegue fazer uma área boa sem ser muito pequeno e sem ser muito grande, então você ainda tem controle, tá bom? Esse é o 215 Medium Shader Brush, tá bom? O próximo é o 217. O 217 é um pincel de esfumar. É o famoso pincel de esfumar da MAC. Já tá velhinho, já perdeu a impressão. Mas esse pincel aqui é aquele pincel que eu uso muito. Você pode aplicar, você pode só esfumar, você pode aplicar e esfumar. É um pincel feito de pelo de cabra selecionada. Super macio, ele é branco, pelo natural, é muito bom. O pincel de esfumar maravilhoso, tá bom? Esse daqui é o 217. O próximo pincel é o 219, que é o famoso pincel lápis. Eu tenho eles aqui, ó. É o pincel lápis, aquele pincel com pontinha. Ele é super firme, então você consegue fazer um traço bem preciso. Também pelo natural de cabra selecionada. Dá pra você fazer muita coisa com ele. Dá pra você fazer côncava, dá pra você esfumar inferior, dá pra você colocar luz, dá pra você fazer highlight de sobrancelha, assim, esfumar lápis no olho, em cima ou embaixo, enfim, é um pincel muito, muito, muito bom. Esse é o 219 Pencil Brush. Tá bom? Ele é bem firme, ele não é aquele pincel lápis molengo, então você consegue fazer traços precisos e ainda esfumar se você quiser, ou então só fazer o traço preciso. Esse aqui é o 219 Pencil Brush, tá bom? O próximo é o 222. Na verdade eles mudaram, Tapered Blending... Ah, não. O 222 saiu de linha. Seria esse daqui, eu não sei se ainda vende nas lojas, mas é esse branco grandão. É o meu pincel de esfumar favorito, eu gosto muito dele. Saiu de linha, mas capaz de ainda ter aqui no Brasil ou não, eu não sei. Mas esse daqui é o 222 que saiu de linha, enfim. O próximo é o 224. Deixa eu achar aqui. 224, Tapered Blending Brush. É esse pincelzão de esfumar aqui, enorme, de pelo, também natural, preto. É o pincel que eu uso pra aplicar corretivo, tanto que eu tenho dois. Esse daqui é da NARS, mas é réplica da NARS, mas é, ó, praticamente igual. O da MAC eu uso pra aplicar corretivo, esfumar corretivo na área dos olhos ou aonde eu quiser. E o do NARS eu uso, da NARS, réplica da NARS, eu uso pra aplicar pó também nas mesmas áreas onde eu apliquei com esse daqui, no caso, para aplicar pó na área dos olhos ou em algum ponto específico. Esse é o 224 Tapered Blending Brush. Só é um pincel bom de esfumar, ele é um pincel de esfumar, mas ele só é bom de esfumar quem tem o olho muito grande, porque ele é um pincel grande, então o esfumado pode ficar muito grande ou você perder detalhes, deixar a coisa muito grande e a sombra subir até a sobrancelha. Pra quem tem olho grande funciona, mas não é o melhor pincel para esfumar olho. É o melhor pincel para aplicar corretivo no olho, pra mim, tá bom? O próximo é o 227 Large Fluffy Brush. Aí sim, a gente chegou nessa hora. O 227 é esse daqui, que é um pincelzão enorme, bem fofo, pra aplicar seja lá o que for. Você pode aplicar alguma coisa só no olho, você pode usar pra fazer iluminador, você pode usar pra fazer contorno bem marcado com ele, você consegue aplicar e consegue esfumar, você pode fazer contorno no nariz, você pode passar pó em áreas maiores, concentrar seu pó. Se você não passa pó no rosto inteiro, você passa pó só onde você quer com ele, porque ele é bem grande. Eu já mostrei, mas eu vou mostrar de novo aqui, ó. Esse é o 227 que a gente tá falando agora, Large Fluffy Brush. Mas aqui, ó, é tipo família, tá vendo? Bem legal. Eu tenho esse pincel, eu uso muito também pra aplicar pó embaixo do olho, então iluminador. Pra aplicar iluminador líquido ele é muito bom. Ele espalha bem. Eu não sou fã de aplicar coisa com dedo, com mão, então eu uso sempre pincel. É a minha opção. Então esse foi o 227 Large Fluffy Brush. Agora tem o 228 Mini Shader Brush, que eu acho que eu tenho aqui, deixa eu ver se é ele. Não, errei. Mini Shader Brush, é um pincelzinho bem pequenininho, é um pincel de detalhe da MAC. Ele é um pincel
mais fininho, mais pontudinho, mas ainda é como se fosse... Deixa eu achar alguma coisa parecida aqui. Eu tenho um de batom da Real Techniques que é bem parecido. É como se fosse isso daqui, ó. O 228. Esse daqui é um da Real Techniques, não é da MAC, tá? Mas é uma coisa parecida com essa daqui, ó. 228 Mini Shader Brush. Tá bom? Bem pequenininho e tudo mais. Se eu não me engano, é um pincel de pelo natural. O 228. O 227 também é pelo natural, tá? Que eu tava falando antes. Também é pelo natural. Cerda natural, pelo natural, enfim, vocês entenderam, né? O 231, que é o que eu tenho, é o Small Shader Brush, que é esse pincel aqui. Ele é sintético. Ele tem a ponta branca, é um pincel também de detalhe, tá bom? O próximo é o 235 Split Fiber All Over Brush. Eu não tenho esse pincel, eu acho. Não, eu não tenho esse pincel. É aquele pincel da linha Semi Precious do ano passado, se eu não me engano, que ele é metade sintético, metade natural. Que é pra você aplicar coisas molhadas e aplicar coisas em pó com um pincel só, tá bom? Eu não tenho dele, mas é o 235. Se vocês acharem 235, ele é metade sintético, metade natural, tá bom? O próximo é o 239, que é o famoso pincel de sombra. Aplicar sombra, é esse pincel aqui. É aquele pincel chatinho de aplicar sombra, feito de cabra selecionada. Esse pincel aqui, ele é feito do primeiro pelo que nasce da cabrinha. Eles tosqueiam, eles não matam a cabrinha pra fazer o pincel, eles só tiram o cabelo dela. É o primeiro cabelinho que nasce daqui da bichinha, aí eles tosqueiam e fazem esse pincel. Então ele é muito macio, é pincel pra aplicar mesmo a sombra. Você pode usar pra aplicar coisa cremosa ou não, porque ele é de pelo natural, mas se você quiser, você ainda consegue aplicar cremoso com ele, mas o pincel vai durar menos, obviamente. Mas é um pincel que você aplica bem, ele é bem preciso, não é tão pequeno e também não é tão grande, então você consegue ter um controle legal. Se você já tem costume, você até consegue esfumar com ele, mas é basicamente um pincel para aplicar sombra, tá bom? Aí a gente tem 242 Shader Brush. Eu acho que eu não tenho esse pincel aqui. Não tenho esse pincel. É um pincel... eu tinha alguma coisa parecida. É como se fosse isso daqui, só que menor. E ele é uma mistura de sintético com natural. É como se fosse esse daqui, só que menor, tá bom? É o 242 Shader Brush. Aí a gente tem Large Shader Brush. É como se fosse isso daqui, só que sintético, tá bom? Aí a gente tem o 242 é igual esse daqui, só que menor, de pelo natural com pelo sintético. É um pincel muito bom também para aplicar corretivo. 242. O 249 é igual esse daqui, só que sintético, é um cabelo mais escuro, tá bom? E o 252, eu tava vendo aqui, o 252 é esse daqui, que eu tô aqui mesmo, é de pelo natural, é legal pra aplicar pó, dá pra aplicar pó, dá pra você fazer olho também, você pode aplicar iluminador mais preciso com ele. Ele é basicamente um pincel de aplicar. Por ele é bem macio, mas ele suporta ainda bem coisa cremosa ou coisa líquida. Então você pode aplicar base na área dos olhos ou corretivo na área dos olhos com ele. É o 252, pelo natural, tá bom? O próximo é o 263 Small Angle Brush. É o pincel chanfrado da MAC, só que sintético. Eu tenho ele aqui. Não, peguei o errado. Tá aqui. Tá. Esse daqui é o 263. É o pincel chanfrado sintético. Ele é mais mole que o 266, que é o famoso pincel de chanfrado para delineador. Ele é um pouco mais mole, então eu gosto dele para aplicar sombra nos cílios inferiores ou superiores, ou esfumar a sombra, para fazer detalhe que eu precise de ângulo e de traço bem fino.
O dos 266, que é esse daqui, eles são iguais, só que o 263 é sintético e o 266 é natural. É o pincel bom pra fazer delineador, porque ele é mais firme. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas o sintético ele é mais mole. O natural, que é esse daqui, é mais firme. Então é o pincel legal pra fazer delineador. 263 chanfrado sintético, 266 chanfrado natural. Os dois são para delineador, mas aí você vê o que fica melhor pra você, tá bom? 275 eu tinha esse pincel e eu dei pra minha prima. É um pincel de aplicar sombra ou esfumar, só que ele é chanfrado, tá bom? É um pincel anguloso, é tipo como se fosse o de blush, só que pra sombra, nesse formato assim, chanfrado, tá bom? O próximo é o 268 Dual Fiber Tapered Blending Brush. Eu tenho esse pincel. É esse daqui. É um pincel de esfumar dual fibra, tá bom? A ponta dele é aquele dual fibra e o corpo de pelo natural. Esses pincéis aqui eu uso para aplicar Glitter Reflects nos olhos. Dá pra aplicar corretivo com ele, fica maravilhoso, fica tipo airbrush. Exatamente por ele ser dual fibra, você esfuma o produto. Mas eu uso pra aplicar reflects, ou então pra aplicar pó de maneira leve. É um pincel de esfumar dual fibra, tá bom? É o 286 Dual Fiber Tapered Blending Brush. E o último pincel de olho é o Dual Fiber Eye Brush, que é o 287. Eu tenho ele aqui, na verdade eu tenho 3. Eu tenho 2 em full size e tenho 1 em SE, que é aquele Limited Edition feito em máquina. Esses daqui são feitos à mão, esse daqui é feito por máquina. É um pincel de aplicar... pincel de olho de aplicação dual fibra. É igual um pincel dual fibra, só que ele é para os olhos para aplicar. Seja para aplicar um cremoso, seja para aplicar uma sombra mineral molhada, ou uma sombra normal cintilante ou metálica ou glitter molhada. Para fazer corretivo com isso daqui é maravilhoso. Tanto para aplicar o corretivo quanto para passar o pó. Eu tenho esses dois exatamente para isso. Um é para corretivo e o outro para pó. Eu tenho esses dois aqui. Quando eu quero uma aplicação mais... não pesada, mas uma aplicação normal, eu uso esses daqui. Quando eu quero uma aplicação ultra suave, ultra leve, ultra esfumada, ultra airbrush, eu uso esse dual fibra aqui, tá bom? Que às vezes precisa para uma foto, a pessoa tem muita linha de expressão, ou então a maquiagem precisa ser muito leve, então acaba que a gente usa esses pincéis, tá bom? Acabou os pincéis de olhos, agora a gente vai para os pincéis de face. Deixa eu abrir aqui. O primeiro é o 109 Small Contour Brush. Eu não tenho nada parecido com ele aqui. Vamos dizer o seguinte, esse aqui é um pincel da Real Techniques. Ele tem essa ponta. O 109 da MAC, ele não tem essa ponta, ele é mais quadradinho. Ele é como se fosse um bloquinho, ele é como se ele fosse inteiro desse tamanho aqui, não tivesse essa pontinha, sabe? É o 109 Small Contour Brush. É um pincel muito bom pra fazer contorno, pra aplicar base. É um pincel natural. Pra fazer contorno, aquele contorno bem marcado pra esfumar, pra fazer base, pra fazer um blush bem controlado, ele também funciona muito bem, tá bom? O próximo é o 116 Blush Brush. Eu tenho alguma coisa parecida com ele aqui. É como se fosse esse pincel aqui. Isso aqui é um réplica da NARS. É como se fosse esse pincel aqui. Basicamente igual esse pincel aqui. Só que ele é o cabelo preto. E um pouco menos aberto. É o melhor pincel de blush da MAC. Porque ele não é pequeno e ele não é grande. Então você consegue aplicar e esfumar o blush de maneira controlada. É bem legal mesmo. Eu adoro esse 116 da MAC. Eu não tenho ele porque eu tenho esse daqui. Mas é um pincel muito bom pra blush. E é o que eu indico pra blush, porque você consegue fazer o blush controlado. Não fica aquele blush enorme no rosto, assim. 116 Blush Brush. O próximo é o 129 Powder Blush Brush. É um pincel de pó ou blush, só que ele é grandão. Tá bom? É um pincel maior que esse daqui.
tá bom? Eu particularmente não gosto, eu acho ele arranha um pouco e ele é muito grande. Eu prefiro o 116, que além de ser mais macio, é menor e mais controlado. O próximo é o 130 Short Dual Fiber Brush. É esse pincel aqui. É esse pincel aqui. Esse daqui é o original, esse daqui é aquele Limited Edition de kit. É um pincel que eu uso para aplicar a base cremosa em compacto, base em gel. É um pincel muito bom. Esfuma o produto, espalha muito, deixa uma base pesada, leve, mas uma base gel ou uma base cremosa, daquelas compactas, tá bom? É um pincel dual fibra compacto, tá ok? O próximo é o 134 Large Powder Brush, é um pincel de pó enorme da MAC. É, tipo assim, maior que isso daqui. Daqui é um da Real Techniques. É um pincel maior que esse daqui. É um pincel muito, muito macio, um dos pincéis mais caros da MAC. É um pincel enorme e muito macio. Se eu não me engano, ele custa R$300 aqui no Brasil. É um pincel muito bom para aplicar pó no rosto inteiro, ou então retocar o pó durante o dia, porque ele é bem grande, ele espalha bem o pó, ele não concentra. É um pincel muito luxuoso, muito bonito e muito caro. É o 134 Large Powder Brush. O próximo é o 138 Tapered Face Brush. É um pincel de pó pontudo. É um pincel grandão também, ele é bem grosso e bem comprido, só que com uma ponta. A Sigma tem o igual, parecido. É como se fosse esse daqui, só que maior. Tipo assim, esse daqui, só que grandão e bem pontudo mesmo. É um pincel legal, 138. É um pincel legal pra aplicar pó aqui embaixo, ou então fazer iluminador, ou então passar o blush mais marcado e já esfumar com ele. Você pega o blush com a ponta, o blush com a ponta dele, aplica num lugar e vai esfumando. Fica bem bonito, tá bom? O próximo é o 150 Large Powder Brush. É o pincelzão enorme da MAC de pó, muito, muito, muito grande. Não é um pincel muito bom, ele arranha um pouco, mas tanto faz, tá bom? É um pincelzão de pó, o maior que tem, mas eu prefiro o 134 ou então o 129 pra pó. O 150 eu não indico muito não, ele é mais caro por causa do tamanho dele, porque ele realmente é bem grande, mas eu prefiro outros. Tem aqui 159 Dual Fiber Face Brush. É um pincel de pó grandão dual fibra. É como se fosse isso daqui, só que grandão, tá bom? Esse daqui é um pincel edição limitada, é o 131, não vende, mas é como se fosse isso daqui grandão pra pó, tá bom? O próximo é o Ah não, isso aqui é edição limitada, não existe. 168 é esse pincel aqui, é o famoso pincel angular de blush da MAC, de pelo de cabra selecionada também, branquinho. É o pincel que eu uso pra fazer contorno, tá bom? Quando eu faço contorno com produto cremoso, eu uso o Contour Brush da Real Techniques. Quando eu uso contorno em pó, eu uso o 168 da MAC. Pelo natural, tem esse ângulo, faz aqueles marcados, ou então pra blush mesmo. Bem legal, 168. O próximo é o 182. É o Kabuki da MAC. É o pincel Kabuki da MAC, tá bom? Pelo natural, tá bom? 168. É um cabucão daqueles baixinhos de esfumar da MAC. O próximo é o 184 Dual Fiber Fan Brush. É esse pincel aqui. É um pincel dual fibra leque. É legal pra fazer iluminador bem leve, pó bem leve, ou então tirar excesso de pó do rosto, ou então fazer contorno com ele também leve, é bem legal, ou então esfumar o blush, é bem legal. É um pincel muito bom pra quem quer usar pó de maneira leve, porque você pega o pó bem nessas pontas e passa o pó no rosto, fica aquele pó bem suave, quem não gosta de cara rebocada no pó, é bem legal. Bom, o próximo é o famoso 187, que é o pincelzão dual fibra. Ele é famosíssimo, é caríssimo, ele é todoíssimo. É o pincel dual fibra grande para aplicar hidratante antes da maquiagem, para aplicar a base, para aplicar o pó, para aplicar bronzer, para aplicar
Blush é um pincel incrível, ele serve pra tudo, ele é multiuso mesmo, muito macio, muito bom, muito durável, enfim, muito bom mesmo. Esse é o 187, é dual fibra. O preto é pelo natural e o branco é pelo sintético, eles chamam de fibra ótica, tá bom? O próximo é o 188 Small Dual Fiber Brush, que é esse daqui. É o 187 e 188. É o 187 pequenininho. É o pincel dual fibra pequeno. Eu uso pra blush, pra iluminador. São os pincéis que eu uso pra blush e pra iluminador. Um eu aplico blush, o outro eu aplico iluminador. E eu uso esses pincéis porque eles esfumam o produto. Eu consigo fazer desde um blush ultra suave até um blush ultra forte. Desde um iluminador super suave até um iluminador ultra forte, porque ele aplica esfumando. Então eu consigo fazer camada, o trabalho fica lindo, a aplicação fica maravilhosa, fica airbrush, fica incrível. Esse aqui é o 188, tá bom? O próximo é o 190 Foundation Brush. É um pincel língua de gato. Esse daqui é o da Real Techniques, mas é um pincel língua de gato sintético que todo mundo conhece, tá bom? O próximo é o Square Foundation Brush. É esse pincel aqui. É o pincel de base quadrado. É o pincel também muito bom para aplicar a base Sculpt ou então aplicar primer no rosto. Hidratante também, tá bom? É o 191. Aí tem aqui, 193 Angle Foundation Brush. É como se fosse o pincel... Esse aqui digamos que esse aqui é o pincel língua de gato tradicional da MAC. Esse daqui seria o Angled Foundation Brush, só que em vez de ele ser reto como esse daqui, ele é cortado, assim, ele é em ângulo, sabe? Ele tem um ângulo. É um pincel também de base, de corretivo, de primer, de hidratante, porque ele é sintético, em ângulo, então você consegue fazer mais áreas mais específicas, chegar até onde o pincel grande de base não chega, tá bom? E pra fechar, tudo sintético. O 195, que é o pincel de corretivo, eu tenho ele aqui. É um pincel sintético, todo de fibra sintética com essa ponta. É o pincel de corretivo da MAC, oficial da MAC. Antigamente era esse daqui, 194, ó. Antes era esse e foi pra esse daqui. É um pincel pontudo, ó, ele tem uma ponta, então ele encaixa bem nos cantos, você consegue fazer detalhe com ele. Ele é sintético, ele é ultra firme e chatinho, então você consegue fazer um trabalho bem legal, bem interessante. Tá bom, pessoal? Falei de todos os pincéis da MAC, inclusive até alguns aqui de MAC Pro que depois eu vou falar mais. É tudo isso, falei de todos os pincéis, um vídeo enorme. Tá bom? Obrigado por assistir, beijo e até mais. Tchau!